som. Isso, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 4. Vamos continuar aqui a nossa saga. Deixa eu só me organizar aqui, peraí. Isso. Ok. Esse. Eu vou, se doer, aí eu. Põe uma cadeira aqui, que se doer eu sento aqui. Aí. Muito bem. Deixa eu só achar o que eu estou procurando aqui. Aí, exatamente. Capítulo 4, verso 1, nós estamos falando sobre emoções, né? Como as emoções. Aí, beleza. Se eu ver que dói aí o tendão, aí eu sento aqui e a gente senta mais perto, tá bom? Primeiro, capítulo 4, verso 1, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também do mesmo pensamento. A armadura para Paulo é uma armadura que diz respeito a um escudo, uma espada e uma roupa, para poder lidar com problemas, entre aspas, eu vou dizer espirituais aqui, eu vou dizer não palpáveis, tá bom? Eu não gosto daquela divisão kantiana que eu já falei várias vezes para vocês. Não é que eu não gosto, ela é falsa, tá? Dividindo espiritual e material, como se as coisas materiais não fossem espirituais. Isso não é verdade, tá? Então, para Paulo é uma armadura, para Pedro é um pensamento. Obrigatoriamente, a gente precisa pensar como a gente pensa, para poder reestruturar internamente o nosso pensamento para lidar com as vicissitudes da vida. Se nós tivermos dificuldades de lidarmos e renovarmos o nosso pensamento, a gente não vai para lugar nenhum. Lembrando que antes da prática, o pensar. O pensamento, a estrutura cognitiva, ela vem primeiro, sempre. Tá? Alguém perguntou onde estava Deus no 11 de setembro, e alguém respondeu para mostrar para mim e para você que ideias não são somente ideias. Um ateu, dando uma entrevista nos Estados Unidos, disse assim, professor de história, né, bastante conhecido, disse assim, nós vivemos uma época para ver até onde o ser humano consegue tentar ir sem Deus. Veja que curioso. Ideias não são somente ideias. Primeiro ideias, depois práticas. Obrigatoriamente é essa a ordem. Então, você quer renovar a prática, você tem que renovar a ideia. Não é à toa que aparece lá em Paulo, é o único texto do Novo Testamento, né? Anacainon, uma ênfase, renovai-nos no espírito do vosso entendimento. Só que não existe uma renovação, uma autorrenovação. Uma parte sim e a outra parte não. Não existe uma autorrenovação. Uma parte sim, outra parte não. A gente precisa, como essência, Deus nos criou seres dependentes. O que significa dependentes? Nós precisamos uns dos outros. Não é uma questão de eu quero precisar do meu irmão. Eu obrigatoriamente, essencialmente, eu preciso um do outro. O que significa que precisando uns dos outros, para quê? Porque eu não tenho todos os elementos na minha pessoa que me ajudem a fazer uma renovação mental salubre, salutar. Eu preciso colocar sobre a mesa. Curiosamente falando, eu vou dizer isso na outra semana, né, no domingo à noite. Eu pedi para o reverendo Marconi, eu tive um problema no joelho aí, de inflamação, então eu pedi para o reverendo Marconi pregar hoje à noite, tá bom? Então, por conta disso, eu vou trazer isso daqui 2 domingos, sem ser esse hoje, domingo que vem. A gente precisa uns dos outros, não é à toa que a Bíblia diz assim, o ouvido atento para a repreensão salutar
tem no meio dos sábios a sua morada. O ouvido atento para a repreensão salutar. Uma das primeiras coisas que a gente percebe quando alguém tem dificuldade na sua vida espiritual é quando ela se fecha hermeticamente à influência de seu irmão. Qual é um bom exemplo disso? É o mau entendimento que nós temos de hospitalidade. A Bíblia ordena que sejamos hospitaleiros. A Bíblia diz que não só a igreja deve ser hospitaleira, mas os presbíteros devem ser hospitaleiros. Os presbíteros sendo hospitaleiros, não é que eles vão exercer alguma coisa que a igreja não exerça. Os presbíteros, sendo hospitaleiros, eles vão ser hospitaleiros no meio de uma igreja hospitaleira. A hospitalidade, então, é você chamar alguém para perto, preste bem atenção, chamar alguém para perto para permitir que essa pessoa veja em você as suas reações aos problemas da vida. Isso é hospitalidade. Eu vou repetir. A hospitalidade diz respeito à permissão que você dá para alguém chegar perto de você para, in loco, pessoalmente, enxergar as suas reações aos problemas da vida. Isso diz respeito à hospitalidade de crentes para com conhecidos, e isso diz respeito da hospitalidade de crentes para desconhecidos. Por que eu estou enfatizando isso? Porque ninguém tem tudo sozinho. A gente não é Wolverine espiritual. Eu vou me autocorrigir mentalmente. Não existe. Parcialmente a gente consegue, e na maioria das vezes não. Eu preciso de alguém para me ajudar nesse processo de autocorreção. Mas, por incrível que pareça, na atualidade, uma das maiores dificuldades que nós temos é a permissão à aproximação. Permissão à aproximação. Por que a gente tem dificuldade de permitir a aproximação? Abre lá, o pessoal entrar aí. Por que a gente tem dificuldade da gente permitir as pessoas se aproximarem? Porque a gente não quer que as pessoas vejam as nossas reações. Então, nem a igreja, nesse sentido, é hospitaleira, e nem a liderança, tampouco. O que significa que quem deve dar o exemplo de permitir a aproximação para a percepção, as reações? A liderança da igreja. Não é de exclusividade da liderança da igreja. Diz respeito a todos nós, precisamos permitir que alguém chegue perto de nós. O que é que na atualidade as pessoas não fazem? Abrir a porta da sua casa. Elas não fazem isso. Veja que nós estamos falando numa época em que as circunstâncias para isso acontecer envolviam risco de vida para quem abrisse pessoas que eram acusadas pelo Estado de exercer o cristianismo. Porque o cristianismo foi denotado como sendo alguma coisa inimigo do Estado. Então, naquela circunstância de risco à vida, ele diz, sejam hospitaleiros. Não é na nossa circunstância, dizendo, eu não quero ir na igreja domingo. Não tem nada a ver com isso. Naquela circunstância, você abrir a sua casa para permitir que alguém veja as suas reações, ou as nossas reações às vicissitudes da vida,
a despeito de a sua vida estar em risco e da sua família, é isso que está em jogo. As pessoas precisam ver como nós reagimos às vicissitudes da vida. Não adianta querer ser um grande espiritual na igreja, no nosso convívio aqui. Eu quero saber como é que você age na sua vida pessoal. E é justamente isso que as pessoas não querem. E eu vou dizer isso com todas as letras. Quem não faz isso, para mim, não presta para ser liderança da igreja. Simples assim. Você pode até, isso não é uma categoria para você não ser membro da igreja. Eu estaria cometendo uma heresia se eu falasse isso. Eu não posso falar isso. Mas como líder da igreja, não. Quem quer liderar a igreja tem que abrir a porta da sua casa. Não estamos nem falando de risco de vida, que dirá naquela circunstância de risco de vida. Se você não abre a porta da sua casa para que todos nós... Não é eu, irmão, não é averigação pastoral, não como é que é, policiamento, como é que era aquela polícia que tinha lá de Hitler, lá? Esqueci o nome, que os caras... Hã? Aquela polícia que os caras ficavam investigando para poder prender os caras lá. Oxe, esqueci, tem o nome lá, ajuda aí. É isso, aí, ó, lá, cara, sabe, não é uma Gestapo espiritual, onde o pastor vai lá vigiar, tem ninguém vigiando ninguém aqui, irmão. Já disse a vocês que Gálatas fala que se alguém for surpreendido em alguma falta, surpreendido quer dizer que ninguém vai ficar bisbilhotando a vida dos outros. Mas isso não significa que a gente deve ficar bisbilhotando, porque aquele que fica enxerido na vida dos outros é como se pegasse um cão pelas orelhas, um cão brabo pelas orelhas. Um cão brabo pelas orelhas, o cara vai se ferir, obrigatoriamente. Tá? Então, ninguém está querendo ficar... bisbilhotando a vida de ninguém. Mas, o que nós queremos ver? As nossas reações. Se você não deixa ver as suas reações, você é um hipócrita. E eu também. É simples assim. Hipócritas não podem dirigir a igreja. Não podem. Por que eu estou dizendo isso? Porque é impressionante a dificuldade que se existe na história da igreja, da liderança da igreja abrir sua casa. Parece que, nossa, nós estamos cometendo um sacrilégio. Então, quem são as pessoas que estão prontas para dirigir a igreja? Aquelas que, entre outras coisas, abrem a porta da sua casa. Você não abre, você não presta para isso. Por quê? Porque você está com medo de alguma coisa. Não serve, irmão. Não faça isso. Saia da liderança da igreja, não entre na liderança, você atrapalha a igreja por isso. Por quê? Porque o seu coração não é sarado o suficiente a ponto de existirem reações dentro da sua casa que os outros podem ver. Vem um problema. Todos nós passamos problemas. Então, como é que eu reajo? Pode olhar como é que eu reajo. Vai lá na minha casa. Lá. Um problema apareceu. É assim que faço, assim, porque é na vida diária que a gente começa a perceber quem somos. Ninguém tem tudo sozinho. Se ninguém tem tudo sozinho, a gente vai precisar uns dos outros para nos ajudarmos a reagirmos melhor aos problemas diários. E para a gente nos ajudarmos a resolver os problemas diários, que todos nós os temos, porque todos nós somos caídos, a diferença, então, não está na existência dos problemas. A diferença está na reação aos problemas e na permissão que outros enxerguem as minhas reações diante dos mesmos problemas. É desse jeito. Então, se você não permite que alguém chegue perto, não é isso. Eu nem estou falando isso por causa da eleição, tá? Então, se a eleição está chegando, você não permite que ninguém chegue perto, não chegue perto de alguém que você também não permite que alguém chegue perto. Seja pelo menos coerente, vira homem. Pelo menos tenha a hombridade do jeito que eu não quero ninguém na minha casa, então eu também não vou entrar na casa dos outros mais perto. Porque canso de ver gente que vem com ladainha e perto da eleição a pessoa vira o santo dentro da igreja. Mas, costumeiramente, a pessoa não abre a sua casa. Costumeiramente, a pessoa não permite que alguém chegue perto. Não serve. Não é o pastor que está sob escrutínio. Todos nós estamos sob escrutínio. Todos os crentes estão sob o escrutínio divino. Quem são os crentes que vão liderar os crentes? Aqueles crentes que todos sob escrutínio divino
vão começando a reagir melhor diante das vicissitudes e, entre outras coisas que vão reagindo melhor diante dos problemas diários, permitem que outras pessoas cheguem perto. Então, se eu perguntaria bem simples assim, ó, fácil. Quer saber quem é uma pessoa que é boa para ser líder da igreja? Quem é que frequenta a sua casa? Se não for ninguém, você não presta. Para ser liderança da igreja, não. Normalmente, as pessoas que querem ser liderança da igreja são aquelas que têm a casa como se fosse um verdadeiro... Como é que é aquele negócio que contra a bomba, assim? Bunker. Não é, a pessoa não mora numa casa, ela mora num bunker. Quem que chega na sua casa? Ninguém. Quem é que está pronto para ser liderança? Eu! Vai liderar a sua casa desse jeito. Na igreja não presta. Se você pode até entrar, vai arrebentar com a igreja. Eu já estou avisando de cara. Simples assim. Véio. Faz o que quiser, mas que vai arrebentar a igreja, vai. Eu não tenho como ordenar. Se eu pudesse, eu ordenaria. Eu falaria de um por um. Mas, do mesmo jeito que está todo mundo olhando para mim, está todo mundo olhando para você. Todos nós estamos olhando para nós. Não é só o filho que está olhando assim. Todo mundo está olhando para todo mundo. Então, permita que alguém chegue na sua casa para perceber que você tem dificuldade de reação, para perceber que tem problemas que mexem com a sua vida, para perceber que tem problemas que você não sabe não tem a menor ideia de como reagir, para saber que tem problemas que você não só não sabe como reagir, mas às vezes sabe como reagir, mas não tem a coragem para fazer aquilo que você sabe que deve fazer. E isso, a gente precisa ver as pessoas reagindo aos problemas diariamente. Não é na igreja, irmãos, é diariamente. Para isso, o conceito de sede vós hospitaleiros. Hospitalidade não é pagar uma noitada no hotel para a pessoa que está passando para dizer, eu estou sendo hospitaleiro, toma, paga e segue a sua vida. Tem nada a ver com isso, irmãos. Tem a ver com ser identificado com os crentes que naquele momento corriam risco de vida por causa dessa identificação e que, por conta disso, a pessoa não tinha problema social de abrir a sua casa para essa autoidentificação social, para que as pessoas vejam perto de você como é que você reage, inclusive diante das perseguições. Entre elas, você ser... as pessoas falem mal... Como é que ele diz lá? Como é falar? Difamam o vosso bom procedimento. Difamar é mentir. Como é que você age quando alguém mente contra você? Quando alguém difama. A gente fica ou não fica chateado? É isso. E como é que é a reação diante da difamação? Eu preciso andar perto para ver. Estão difamando ele. Deixa eu ver o que ele faz. Vai lá. É isso. Essa é a questão. Só que o que você faz? A galera difama e você se fecha como um verdadeiro bunker espiritual. Quem se fecha costumeiramente como um verdadeiro bunker espiritual não serve para liderar a igreja. Não serve. Por quê? Porque está querendo fechar como são as suas verdadeiras reações. Já que a gente está falando de emoção, essa é uma boa emoção. O que é que Jesus Cristo não fez? Diz o texto, tendo Cristo sofrido na carne, ele abriu-se para as pessoas verem como ele reagia diante dos problemas. Vem comigo, pelo contrário, anda comigo. Vem cá, ora comigo aqui. Vem no momento que não tem ninguém, entra isso, vem no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago, vem comigo aqui, para vocês verem quem que eu sou. É o contrário. Não é eu fechar a porta da minha casa, é eu abrir a porta da minha casa, o pau comendo, a batalha espiritual comendo, a gente rejeitando Jesus Cristo, ele diz, vem para perto de mim para você ver como é que eu faço. Isso é um verdadeiro líder. Então, quem não abre costumeiramente a porta da sua casa, isso eu falo em qualquer lugar, não serve. Não serve. Por quê? Porque quer aparentar uma parte das reações, que eu sei lá quanto por cento mas eu preciso ver. Quer demonstrar como se a pessoa só reagisse daquela forma, e a gente sabe que nós não somos assim. Né? Nós não somos desse jeito. Tem hora que a gente reage errado, tem hora que a gente fica fora do prumo, tem hora que a gente perde a linha, tem hora que a gente... Então, como é que eu sei? Andando junto. Mas e como é que eu faço para andar junto? Eu te pergunto, quem você chama para andar perto de você, para que as pessoas enxerguem como você reage diante dos problemas da vida?
Esse é o ponto. Se você não chama ninguém, é porque você não quer liderar ninguém, irmãos. E eu vou dizendo isso, e eu vou repetir isso 40 mil vezes, tranquilamente. Pode até entrar como liderança, vai matar a igreja quem não abre a casa para os outros enxergarem com as suas reações. Pode até entrar, já vou avisando, vai dar trabalho. Por quê? Como é que a gente sabe como as pessoas abrem como Cristo abria e como as pessoas reagem quando diante das nossas reações? Cristo, como é que faz assim? Ele diz, eu faço assado. E desse jeito, o que faz? Eu faço desse jeito. E como é que nós anda dessa forma? Nós anda assim. E como é que nós vive desse jeito? Nós vive desse jeito. Isso. As pessoas precisam ver, precisam tocar em Jesus, precisam andar perto, precisam olhar, precisam perceber quem é o camarada que faz o que ninguém faz. E este é o camarada que está pronto para liderar. Quem não está pronto para se expor, não está pronto para que os outros se exponham diante dele. Quem não está pronto para se expor, não está pronto para que outras pessoas se exponham diante de você. Porque, entre outras coisas, vida de liderança é exposição. Minha ou dos outros. É ou não é que dentro da igreja você vai falar com alguém, nossa, mano, quase que você tem que falar com um governador, acho que é mais fácil. Você tem que pegar 5 vias, passar por não sei quem, pedir autorização para não sei quem, pedir pelo amor de Deus, convocar um jejum, dizer se morri, morri. Pelo amor de Deus, mano. Tem que ser o negócio. Você não está pronto para a exposição? Então fique no seu canto. Eu não tenho problema com isso. Só não venha tentar liderar a igreja, que atrapalha. Pode fazer isso como regra para a sua vida. Observe. Quem não quer se expor, quer que os outros se exponham. Aí até eu, né, velho? Aí fica fácil. E aí você note como é que é a liderança dessa pessoa, que não quer se expor, mas quer que os outros se exponham. Pensa na hipocrisia. Então a gente deve se armar. É uma luta. É uma guerra. Não é contra os outros. É contra mim mesmo. Porque a tendência no sofrimento qual é? A tendência do sofrimento é o fechamento. É isso mesmo, tá? A tendência ao sofrimento é o fechamento. Lembra quando você está machucado? Machucou qualquer parte do corpo. O que você faz com aquela parte do corpo? Você se retrai, não é assim? Você não quer que ninguém ponha... Não, está machucado, não chega perto, não. Você fala. A tendência do sofrimento é o fechamento. Na Bíblia, espiritualmente falando, a tendência ao sofrimento é o abertamento. Você tomou pancada, não, abre mais. Tomou bordoada, continua abrindo. For difamado, deixa os outros chegar perto. Porque as pessoas precisam saber o que um cristão faz quando ele sofre. Pessoas precisam ver. Não é vir na igreja, irmão. Tem gente que pensa que liderança é vir na igreja. Bom, é o mínimo, né? Vir na igreja é o mínimo, porque tem gente que quer liderar e nem aparece na igreja. Esse é o fim da picada, esse é o cúmulo da hipocrisia. Você pode até liderar, você vai ser uma bomba na igreja, como já é. Porque quer ser líder da igreja não aparece na igreja. Vai liderar quem, irmão? Se nem aparece na igreja, vai liderar quem? Nossa. Remotamente, só pode, velho. Vai liderar pela internet, sei lá. Fica onde está, irmão, não atrapalha a igreja, não. Armai-vos, então, isso é uma guerra. Não é eu contra você, você contra mim, nós conosco, vós convosco, uns com os outros. Não tem nada a ver com isso, não. É uma guerra individual. Onde eu vou ter que chegar em casa e dizer, caraca, como é que os outros vão me ver reagindo assim? Essa é a questão. Nossa, e bufa. Você não pode chegar assim, porque o que a galera faz, alguns, né? Chega assim, passa o pau comendo. Espera aí que eu estou indo na igreja. Oi, sorri e acena. Isso aí você não presta para liderar nada. Você não está liderando em sua casa, você não presta para liderar. Na boa, não dá. Beleza? Então, o que você tem que fazer? Estou chateado? Estou.
Bem chateado, velho. O que aconteceu? Eu tenho um problema assim, assado. E agora? Não sei. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver o que eu faço. Estou lutando comigo mesmo, mas eu entendi que é assim. E a solução para determinado problema que eu estou chateado é assado e eu vou perseguir, porque eu não quero fazer isso. Nenhum de nós quer. Nenhum de nós quer a verdade. Todos nós temos problema com a verdade. Então eu tenho que olhar qual é a verdade em relação àquele caminho e dizer, caraca, eu vou ter que andar para ali? Eu vou ter que passar pela cruz? Eu vou ter que me humilhar desse jeito? Tem certeza que o caminho é humilhação? Oh, Deus, me ajuda, me dá graça, porque querer eu não quero, mas que nós vai. Então, bora. Isso não é ficar sorrindo dentro da igreja, é dizer que emocionalmente nós reagimos a coisas que são importantes a nós, que têm destaques, que têm a relevância na nossa vida e que eventualmente nós estamos equivocados e que precisamos de um determinado caminho de clareza. Enxergar o caminho de clareza não significa andar no caminho da clareza, nunca significou, irmãos. Você tem o jovem rico que enxergava o caminho de clareza, mas não quis andar no caminho de clareza. E tem um monte de gente, no começo do livro de João, diz, eles amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais a escuridão do que a iluminação. Amaram mais. Então, o que essa galera fez? Eles sabiam qual era o caminho. Você vai? Não vou. Beleza. Jesus Cristo diz, quem é que são os primeiros no reino dos céus? Aqueles que sabiam onde era para ir e não foram? Ou aqueles que não sabiam, quando souberam não foram, se arrependeram e depois foram? E aí Jesus diz, quem foi vos antecede no reino dos céus. Porque ninguém vai liderar por saber, vai liderar por andar. O grande pecado da igreja é querer que sua liderança sejam aqueles que saibam. Saber não é o final da história. Satanás sabe e vai para o inferno. Entendeu? Saber não é o final da história. Eu quero saber quem faz. Então, você sabe, sei. Quer fazer? Não. E o que você vai fazer? Vou orar a Deus e vou brigar com Deus igual Jacó. E aí, Deus, não quero. Ele diz, mas você vai. Nem que eu bote você num tamanho de uma perseguição igual Jonas. Tá bom, eu vou. Então, agora vai. Então, os verdadeiros líderes da igreja são esses. Que sabem, não querem, mas se submetem. Então, uma das coisas de saber e fazer, e saber e não fazer, é ser hospitaleiro. Tem gente que quer liderar a igreja e nunca abriu a casa para ninguém, velho. Eu vou ser simples, hein? Nesse ano, você abriu sua casa para quantas pessoas? Qual foi o rodízio da igreja que passou pela sua casa? Ninguém. E você quer liderar a igreja mesmo assim? Tem certeza? É isso mesmo? Beleza. Vem. Mas eu já sei que eu não posso contar com você. Por uma razão simples. Você quer a exposição de todo mundo, menos a sua. Dentro da liderança não cabe. Está aí o Rômulo, está aí o Itamar, não é assim? No conselho lá. Quem é que vai? A exposição o tempo todo. A exposição o tempo todo, exposição. Quem se fecha... está aí o Robson. Quem se fecha tem problema de andar. Está aí quem é presbítero em disponibilidade, Fernando. Não dá. Não funciona assim. Então, quem são as pessoas que são de fino trato? São aquelas que têm rodízio dentro da casa. Que tem pessoas que se acostumam a passar na sua casa, a enxergar a sua casa, a enxergar você de perto. Não é enxergar Jesus na sinagoga, é enxergar na andada da vida diária, como diz o Marconi, no chão da história. É assim que eu quero ver você. Como é que você faz? Vamos ver. Aí, quando a gente começa a andar e ver que as reações não são as melhores, a gente não quer que as pessoas vejam e a gente faz um bunker espiritual. Pode até fazer, irmão, mas para liderar não funciona. A igreja vai ter um grande problema com isso. Como é que eu faço, então? Eu preciso me armar do mesmo pensamento que Jesus Cristo. Eu preciso estar pronto para a verdadeira batalha espiritual. Galera que gosta de falar de batalha espiritual. Batalha espiritual é você lutar contra você, não é contra os outros. Eu ouvi esses dias, e está correto, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita
e agradável vontade de Deus. A gente gosta da vontade boa, a gente gosta da vontade perfeita, mas a gente não gosta da vontade agradável. Fala aí, pode falar. O microfone ali para ele, fala aí, eu vou beber água. A vontade agradável é de Deus, não é nossa, tá? Ô, pastor, como a gente está falando de hospitalidade, isso vai além de você receber alguém na sua casa. Isso. É isso também, mas vai além, né? Essa é a Exatamente. conotação que o senhor está nos trazendo, Isso. biblicamente. Eu queria só dar 2 exemplos, se o senhor me permite. Claro. Um dia eu vi um missionário, eu só não lembro qual dos países. Sabe um desses países aí, Uzbequistão, Cazaquistão, um país desse terminando em ão. É uma coisa dessa aí. Ele falava que nesse país é uma questão cultural, né? Quando você recebe alguém na sua casa, você está liberado do trabalho para estar com aquela pessoa. Olha só. E se a pessoa fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, não importa. Questão cultural. É um bom exemplo para nós, no sentido mais amplo, que é isso que o senhor está nos trazendo. Um outro exemplo, mas aí já é do que o senhor nos traz de abdicar de nós mesmos, das nossas máscaras, Isso. e nos mostrarmos Isso. quem de fato nós somos. Exatamente. Para quem a gente recebe em casa. Tem uma irmã, e eu tive o privilégio de crescer com ela lá em Rui Barbosa. Tânia, ela já esteve aqui na nossa igreja alguns anos atrás. Uma missionária de estar na roça, no sertão da Bahia, em Minas, em qualquer lugar. E ela mora em Feira de Santana, é da igreja presbiteriana lá de Feira de Santana. Parte da casa dela, ela destinou para receber pessoas, missionários, pastores, enfermos, doentes. Que dirá os membros. Que dirá os membros. A casa dela é um ponto de passagem. É assim que ela conceitua o seu lar e recebe quem não conhece. Ela tem um genro que é pastor em São Paulo, na igreja presbiteriana lá. Ela sai, ela mora só com o esposo, sai e deixa a chave com alguém lá. Era isso que eu queria trazer sempre para o senhor. Excelente, excelente. Veja, nossa casa tem que ser uma casa de passagem. Por quê? Porque uma hora, mano, alguém vai pegar a gente reagindo diante de pepino. Você reagir diante de pizza de bacon é fácil. Quero ver reagir diante de chuchu, diante de abacaxi, diante de pepino. Uma hora a pessoa passa e diz, nossa, irmão, credo, irmão. Fala. Pastor, eu certa vez ouvi um documentário falando sobre o modo cultural do Oriente Médio e uma situação que o Oriente Médio até hoje tem certa prática, inclusive o mundo árabe e o Islã, que isso eu acho que traz um pouco a realidade da Bíblia daquela época, que quando uma pessoa ela entra dentro da sua casa, no Oriente Médio, a pessoa até o final da primeira semana, você não pergunta para ela o que ela está fazendo ali. Final da primeira? Da primeira semana. Aí, no final desses 7 dias, que o dono da casa, ele questiona o visitante sobre o que aquela pessoa veio fazer dentro da casa. Mas, durante aqueles 7 dias, ele tem que passar aquele processo todo fazendo a recepção daquela pessoa. Então, e isso é uma prática até hoje no mundo árabe. Então, eu acho que essa parte, quando fala sobre a recepção, como o senhor falou, sobre a situação quando o cristão era perseguido. Então, você tem aí um papel muito mais pesado, porque você está colocando uma pessoa que ela está sendo caçada pelo Estado, como o senhor falou, ela está colocando a própria cabeça em risco, e imaginar que durante uma semana ela não pode questionar isso, significa que ela está aumentando o risco dela diante da sociedade. Era um ponto que eu gostaria de trazer. Como é que você vê a identificação hoje? A galera tem câncer, aí corta o cabelo lá, passa máquina zero, aí o outro vai lá e passa máquina zero nele. Não, beleza, eu não estou questionando isso, está perfeito. Mas vai bem além disso. Bem além disso. Tem várias pessoas que já falaram para mim, pastor, posso andar com você? Pode. Ver quem o senhor é? Pode.
Aí eu falei, Senhor, tem misericórdia e me ajuda. Por quê? Porque eu tenho que ser aprovado, não é para ele, irmão. Eu tenho que ser aprovado diante de Deus. Então, quem vai estar andando perto de mim, não tem, para mim, do ponto de vista de rejeição, a menor dificuldade. Porque eu estou querendo andar diante de Deus e ser aprovado por Ele. Então, quando as dificuldades virem, eu preciso reagir corretamente para Ele. E o outro vai vendo a minha relação com Deus. Isso. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, então, a purificação acontece pela obediência. Quem é que, nós, entre outras coisas, né? Podia passar, se eu chegar em agosto, eu vou falar a mesma coisa? Eu vou falar a mesma coisa. Tá? Quem é que nós vamos eleger como liderança da igreja? No mínimo, quem está presente na igreja. Não está presente, você quer liderar o quê? Você nem na igreja não vem, velho. Não adianta querer vir agora na época da eleição, que nem a maior presença é a ausência. Bicho, toma, você devia ter hombridade de dizer, não quero, porque eu, na maioria das vezes, nem estou aqui. E segundo, quem é que passa pela sua casa? Porque se a sua casa não for uma casa de passagem, isso vai ter um problema danado no meio da igreja. Fala aí. Então, a purificação da alma acontece obedecendo. Então, abra a sua casa. Abra a sua vida. Deixe as pessoas chegar perto. Deixe as pessoas verem como é que você reage. Deixe as pessoas verem quem você é. Esteja presente, minimamente, constantemente. Não é um domingo sim, 2 não, depois 3 não e outro sim. Não dá, velho. Eu fico olhando assim e falo, bicho, você tinha que ter pelo menos um senso de autorresponsabilidade. Pelo menos isso, para abençoar a igreja. Fala, Fernanda. Pastor, só dentro ainda desse assunto da hospitalidade, eu e minha família tivemos a oportunidade de morar 3 anos na Amazônia, e lá a gente foi confrontado com esse costume de uns irem na casa dos outros, e sem avisar. E para nós, no início, foi uma parada meio esquisita, porque do nada eu cheguei do trabalho e a Chile chegou também, e a gente já estava ali, e daqui a pouco tocou a campainha, era o pastor e um presbítero. A gente tinha uma semana de igreja. Eles chegaram, a gente conversou e tal, aí depois que eles foram embora, eu falei, caramba, diferente isso, né? E a gente começou a ver que no interior, lá, principalmente no muito interior, esse era um costume, era algo cultural. Iam-se na casa uns dos outros, sem necessariamente avisar, e muitas vezes não era para fazer nada, era para trocar ideia, para ver como é que estava e como é que não estava. E a casa pastoral era no meio do caminho do centro para os bairros. Então, o pastor era visitado assim, diariamente, algumas vezes no dia. E a gente corre certo risco de negligenciar isso, colocando a culpa no nosso século, né? Porque, em contrário, no Sudeste, por exemplo, uma ou duas, para não ser aqui, né, mentiroso, 2 igrejas, os pastores não queriam morar na casa pastoral que era na igreja, porque eles alegavam que queriam ter certa privacidade, e a casa pastoral na igreja, nos fundos da igreja, tirava essa privacidade. E eu aproveito esse gancho para falar de que realmente aquele que quer liderar, não só ele precisa ser hospitaleiro, mas ele precisa pedir a Deus que a sua família também seja, que a sua esposa seja, que os seus filhos, se já forem adultos, também sejam hospitaleiros, porque isso precisa ser uma marca da casa desse líder, e não só do líder. Exatamente. Então, é simples. Quando você for indicar alguém, você pergunta, e aí, irmão, como é que é? Quem que está passando pela sua casa? Quem passou pela sua casa esse ano? Eu gosto do Enem, que tem uma nova tentativa de avaliação, que seria ver o histórico, e não a nota. Porque tem gente que, quando chega perto da eleição, o cara vira o santo, velho. Mas, no histórico, não passa ninguém pela casa dele. No histórico, não tem essa abertura da alma. E aí vira uma verdadeira hipocrisia. Romanos fala que o amor deve ser sem hipocrisia. O amor fraterno. Abra lá 2 Coríntios, capítulo 6. Olha só. Verso 4.
2 Coríntios, capítulo 6, verso 4. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, a galera estava contra a autoridade de Paulo, né? Na muita paciência, ele vai dizer quais são os seus, as suas virtudes para ser apóstolo. Então, ele começa pelas aflições, é engraçado isso, né? Aí ele diz lá, no verso 6, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo. Por que eu posso ser quem eu sou? Por causa do Espírito Santo, que anda comigo, e depois da relação dele com o Espírito Santo, no amor não fingido. Veja, Paulo era alguém que passava pelas igrejas, só que ele ficou na igreja de Éfeso mais de um ano, não é assim? Mesmo tendo igrejas que, como missionário, ele passava, teve igrejas que ele gastou mais tempo ensinando. Ele fala em Timóteo, Timóteo, você tem seguido meus ensinos de perto. Andar junto. Você quer um bom jeito de ser um líder é chamar alguém para andar junto. Quem é que tem andado junto com você? Ninguém. Você quer liderar quem, irmão? Tem condição. A gente não quer ninguém perto de nós e quer liderar todo mundo na igreja. Caraca, velho, pensa na coisa estranha. Mas quem é que vai conseguir um amor não fingido? Quem tem o Espírito Santo. Não é só quem tem, não, desculpa. É quem for cheio do Espírito Santo. Porque ser habitado do Espírito Santo não é a mesma coisa que ser cheio do Espírito Santo. Por isso que ele diz que o primeiro fruto do Espírito é o amor. E o que isso significa? Significa, irmãos, que nenhum de nós tem a aptidão interna para, começando por nós mesmos, abrirmos o nosso coração para pessoas que andarem perto de nós. Nenhum de nós tem essa aptidão. Nenhum de nós tem a abertura necessária para chamar alguém para andar perto para ver as nossas reações primeiras. Por que eu gosto de determinadas conversas serem pessoais, e não por WhatsApp, nem por telefone? Porque a gente não vê as reações primeiras. Porque alguém coloca no WhatsApp assim, fulano, assim, assim, assado, faz assim, assim, assado. Aí o cara, é uma conversa assincrônica, não é? Não é uma conversa sincrônica, tá bom? Ela foi feita para ser assim. Então, existe uma falta de simetria entre a pergunta e a resposta. Então, nesse sentido, a pessoa coloca, você vai lá e se descabela, xinga o cara, murmura, fala um monte, diz, amém, irmão, pode ser. Só que na vida diária não tem essa assincronicidade. Presencialmente, fulano, faz assim, na cara você vê, velho. E aí o que a pessoa tenta fazer? Primeira coisa que a galera tenta fazer, afastar as pessoas de perto. Então, líder são aqueles que querem dizer que querem andar perto sem permitir ninguém enxergar perto. Nossa. Faz sentido isso? Um líder é aquele que quer andar perto sem deixar ninguém chegar perto. E eu te pergunto, se você não quer deixar ninguém chegar perto, por que você acha que os outros deveriam ter a obrigação de fazer aquilo que você não está fazendo? Deixa eu entender isso. Então, qual é a capacidade de alguém que está liderando? Deixa alguém chegar perto. Deixa as pessoas andar. Por quê? Por causa das reações primeiras. É isso que me interessa. A reação primeira diz quem somos. A reação primeira diz como estamos. A reação primeira, ela é quase que passa pela inevitabilidade de buscarmos determinados instrumentos para mascararmos o que verdadeiramente existe dentro de nós sobre determinados assuntos. E aí, fulano, assim, não, o cara tenta até... Você não viu gente assim que tenta até disfarçar na fisionomia e não consegue? Esse é o ponto que o cara está, ele está bravo com aquilo ali, não gostou. É desconfortável deixar alguém chegar perto. Eu não estou dizendo que não é, irmãos. O que eu estou dizendo é, para a gente passar por esse desconforto é espiritual.
A gente sozinho não consegue. Por isso, Paulo diz, no Espírito Santo, no amor não fingido. Não tente fazer isso por você. Nem eu, nem você vamos conseguir. A gente tem que fazer isso sendo amigo do Espírito. Esse é a pegada. Seja próximo do Espírito Santo. Por quê? Porque daí o Espírito Santo vai produzir em nós aquilo que é natural nele. Aí você vai produzir alguma coisa e tem gente que vai tentar e não vai conseguir. Por quê? Porque só o Espírito Santo para nos dar o fruto do Espírito, onde o primeiro gomo é o amor. Não é amor do jeito que a galera pensa. O amor é... O que é amar? O amar é permitir chegar perto. Isso é amar. Tem jeito para chegar perto, mas é permitir que alguém chegue perto. Quem é que chega perto de você? Aí você vem dizer mesmo que você ama, velho. Ninguém chega perto de você e você ama. Qual é uma das características de da nossa relação com Deus? Deuteronômio capítulo 4, não precisa, só abre aí, só entra na sua cabeça, que eu sei que você sabe disso de cor. Deuteronômio capítulo 4 diz que os mandamentos, quando fossem obedecidos, mandamentos de Deus, as nações vizinhas diriam: que povo é esse sábio e inteligente, que tem mandamentos tão justos e que tem deuses tão chegados. Como é que é uma das características de Deus sendo um Deus de amor? É alguém que permite que a gente chegue perto. Isso é que é espantoso. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, falando mal, brigando. Então, a relação nossa com Deus não tem nada a ver com a relação da Cinderela. Porque a Cinderela, o camarada conheceu ela onde? Na festa de casamento. Depois é que ele foi buscá-la na cozinha cheia de gordura. A nossa relação com Deus, Deus conheceu a gente onde? Não foi na festa de casamento. Ele chamou a gente para a festa de casamento, a gente na cozinha cheia de gordura. E ele ainda diz mais, ele não tem vergonha, de acordo com os hebreus, de chamar e identificado como irmão. Então, Deus, no seu amor, deixa a gente sujo chegar perto. O que é amar? É deixar alguém chegar perto. Eu te pergunto, qual é uma das relações, por metáfora, mais próxima, que faça consonância com o amor de Deus? O casamento, entre eles o relacionamento sexual. O que existe de tão próximo quanto o relacionamento sexual? Eu te pergunto, quem é que chega perto de você, irmão? Ninguém. E você está amando assim? E você quer botar alguém na igreja, na liderança da igreja, que não deixa ninguém chegar perto? Você pensa o que não vai virar, velho. Não funciona. Pode até fazer, não tenho autoridade para isso. Se tivesse, eu falava. Mas eu não tenho, eu até tenho em mente, mas não vou falar. Mas preste atenção, porque cada povo tem um rei que merece, se vira depois. Agora, a forma como eu vou conduzir a igreja é pela palavra. Porque depois fica tendo atrito aí, porque o atrito qual é? Tem que chegar perto. Posso chegar perto? Ah, posso chegar perto? Ah, posso chegar perto? Irmão, o que você está fazendo aqui? Uma hora eu vou perguntar. O cara quer que todo mundo se exponha quando uma pessoa não se expõe? Não, não vai dar certo, irmão. Uma hora nós vamos ter dificuldade. Não faça isso. A gente vai bater de frente. Para não bater de frente, o que faz? Vamos todo mundo se expor? Vamos todo mundo ser frequente? Vamos todo mundo chegar perto um do outro? Ah, mas a gente vai ver as feiuras. Mas vamos assim mesmo. É isso. Chegando perto, a gente vai se tratando, se abençoando. Não é olhar para dizer, olha lá. Não é isso. É olhar para dizer, irmão, vem aqui, deixa eu te ajudar. Vai por aqui, ó. Isso, obrigado, irmão. Valeu, eu não tinha visto aqui. Pô, eu estou vendo, mas estou com raiva. Não, calma, irmão, se acalme. Vamos respirar fundo, vamos orar junto. Isso, vai por aqui. Eu estou junto com você. Isso. É chegar perto, andar perto. Os ímpios se impressionam
Porque os mandamentos de Deus justos têm como uma das suas características a proximidade de Deus. Deus é um Deus que anda perto, irmão. Ele diz isso. Vocês estão pesando na bola em Isaías lá, né? Cara, vocês acham que eu sou somente um Deus de longe e não também um Deus de perto? Vocês acham que eu sou um Deus de perto e não também de longe? Traduzindo, Deus nunca é de longe, é sempre de perto. Eu pergunto, nós somos de longe ou de perto? Se for de longe, não serve para ser líder da igreja. Se for de longe, fique longe da liderança da igreja. Se você entrar porque a igreja for falha, em alguma hora a gente vai ter problema. Já estou avisando. Eu falo isso em qualquer lugar. É simples assim. Porque é impossível a gente pedir às pessoas que elas se exponham se a gente não se expõe com delicadeza. Tem jeito para fazer isso. Não é se expor para os outros bater em cima, não. Tem jeito. Com respeito. Por quê? Porque na exposição, caraca, velho, a gente está frágil, está fraco. A gente, né, mostra uma situação. Então, não é exposição para ganhar vantagem. É exposição para abençoar. Irmão, eu estou vendo que você está fraco. Nossa, fica... Qual é um dos medos que as pessoas têm fora? Justamente não se expor, porque na fraqueza a galera vai passar em cima. Dentro da igreja não é assim, não. Na fraqueza, alguém vai ajudar você na sua fragilidade. Mas para ajudar, precisa se expor. Então, uma pessoa de fino trato, quem é? É pessoa de fina aproximação. É bonita, viu? É linda. Quem deixa se aproximar para se perceber nas suas fragilidades, isso é extremamente bonito. Por quê? Porque isso não é humano, isso é divino. Só Deus para nos fazer isso, porque, em tese, no sofrimento, fechamento. Em Cristo, no sofrimento, abertamento. No sofrimento, abertura, no sofrimento, aproximação. Ao contrário, tá bom? Então, no amor não fingido. E, se nós somos espirituais, com o Espírito Santo, e não temos um amor fingido, como é que a gente percebe o amor fingido? Andando perto. Uma hora você não aguenta. Eu digo assim, né, acauteláveis dos falsos profetas, porque por dentro são lobos roubadores, mas eles se vestem de ovelhas e querem acabar com a raça da igreja. Beleza, um lobo não consegue ficar vestido muito tempo de ovelha comendo capim. Ele quer carne. É da natureza dele. Então, alguém que não ama não consegue ficar muito tempo fingindo. Por quê? A pessoa não ama. Então, o que ela normalmente faz no amor não fingido? Desculpa. O que normalmente ela faz no amor fingido? Pode ser o contrário também, mas no amor fingido. O que normalmente ela faz? Seguindo essa regra, se ela não consegue ficar muito tempo fingindo, para mostrar o que verdadeiramente passa, mesmo nas suas fragilidades, como é que ela reage, uma pessoa que não ama, qual é a primeira coisa que ela faz? Seguindo essa lógica aqui, com os outros, em relação a ela? Afasta. Cuidado, porque é uma característica muito forte do nosso tempo, o afastamento. Eu não quero que ninguém chegue perto, se afaste. Me leva a pensar, embora eu possa estar errado no pensar, na conclusão, mas me leva a pensar que é uma pessoa que tem alguma coisa que eu não sei o que é, que não ama. Eu não posso dizer o que é, porque eu não estou vendo, entendeu? Isso é hipocrisia. Aí eu virei voodoo espiritual, né? Não dá, velho. Mas o que eu posso dizer que tem alguma coisa errada, tem. Por quê? Normalmente, quem ama é cheio do Espírito, tem um amor não fingido, e por conta de ter um amor não fingido, a pessoa deixa a aproximação, sem problema algum. Porque ela vai amar de maneira absolutamente clara. Ok? Muito bem. Verso 10, ele diz assim, do mesmo texto de 2 Coríntios: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo e possuindo tudo. O que ele está falando? De uma metáfora entre o Espírito Santo, entre outras coisas, e aquilo que materialmente a gente não pode ter. Porque você tem gente aqui pobre, materialmente falando. A pessoa é pobre, mas é rica. Você tem gente aqui que não tem nada, mas tem tudo. O quê? O Espírito Santo. Se a pessoa tiver o Espírito Santo, a gente pode ser pobre, mas nós temos tudo. E o que a gente faz? Cheio do Espírito, amor. Entre outras, não fingido. O amor não fingido permite a aproximação.
Deus sempre jogou claro. Ó, tira a sandália que você está usando aí, bicho, você achava que eu era ser igual? Não, eu não sou ser igual, não. Não fala comigo assim, não, que eu sou diferente. Comigo a conversa, eu sou por um acaso homem para que minta? Filho do homem para reagir? Não, eu sou outra pessoa. Não, baixa a bola que a relação comigo, mas é clara. Sempre a relação. Os vossos pecados fazem separação entre nós e o nosso. Ele deixou claro. Você pisou na bola, bicho, eu não quero assim, não. É na verdade, desse jeito, não. Por isso que o Espírito Santo é chamado de Espírito da verdade. Não é para fazer assim. Se for assim, nós vamos ter problema. Fez, vai ter problema. Então, não é que Deus não permita a aproximação. Ele não permite a aproximação de qualquer jeito. Por isso a Bíblia diz que Deus habita com o contrito e abatido de espírito. Quem que é o contrito e abatido de espírito? Aquele que entende que é pobre espiritualmente. Por isso a bem-aventurança de Mateus. Aquele que entende que não tem nada para oferecer. Aquele que fala para Jesus, eu sou pecador, afaste-te de mim. Aquele que fala como Isaías, eu habito no meio, quer dizer, o meu meio não me ajuda, eu estou no meio dessa galera ruim, eu sou ruim como todo mundo. Não dá, velho. Não, eu vou sarar. Eu sei que não dá, mas eu vou sarar você. Sim, senhor. Aí a pessoa que está perto, todos eles, é regra, se permite não só chegar perto, mas se permite dizer, o caminho é por aqui. Oh, não é assim, eu estou dizendo, é assado. Então, não é dentro da liderança da igreja, especialmente, né, mas em toda a igreja, já que tem que ter, quem tem que exercer a hospitalidade é toda a igreja, não é aquela ideia de, primeiro eu vou chamar, para depois a pessoa ouvir. Não, ela tem que, primeiro, permitir a aproximação, para depois a gente conversar. Note que não é só no conselho, irmão, no dia a dia. Quem de vocês permite que alguém, eu não vou dizer nem eu, para você dizer, não, qualquer um, irmão. Fulano, posso conversar com você sobre X? Não. Por que não? Deixa eu entender. É porque não tem aproximação. É porque não permite a aproximação. É porque está tendo uma característica momentânea, eu sei lá até quando, diferente de Jesus Cristo. Porque quem ama, aproxima. Quem ama, se expõe, para que o outro se exponha. Então, quem é que vai se expor? Quem se expõe no meio de um monte de gente que também se expõe. Com respeito, com jeito, mas exposição. Então, amar é permitir chegar perto. Amar é exposição. 1 Timóteo, capítulo 1, por favor, abra lá. Exposição. Amar é frequência. O camarada não vai no altar de Deus para orar e ama a Deus. Ama nada, para com isso. Assume logo. Porque quando você casa, quem fala assim, quem casa quer casa, né? Quem casa quer estar perto. Ou você concorda comigo de uma pessoa que casa, mas não quer estar perto da mulher e diz que é uma mulher. Está certo isso? Não, não está certo. Porque a gente não vê a hora de sair do trabalho, chegar em casa, porque eu quero estar perto da minha nega, cheirar no cangote, quero fazer coisa junto. Agora, ama a Deus e não entra no altar de Deus. Ama a Deus? Desculpa, irmão. Não dá. Aí você vai liderar a igreja a ajudar as pessoas a chegarem perto de Deus, que nem você chega perto de Deus. É muito estranho. Porque quem chega perto de Deus, deixa que outras pessoas cheguem perto de você. Pedro teve um problema com isso. A verdade, a razão era outra, eu sei, era um momento de transição, mas isso apareceu, e Deus disse assim, olha, Pedro, eu deixei chegar perto, então deixe chegar perto. E Pedro disse, sim, senhor. Só isso. Ananias, chegue perto de Paulo, porque eu estou chegando perto de Paulo. Tem certeza? Tem. Sim, senhor. É só isso, é só uma pergunta. É isso mesmo? É, então tá bom. Bora. Pode ver que a galera que anda perto de Deus permite que quem anda perto de Deus ande perto dele. Não dá. Amor é sinônimo de aproximação. Agora, você não deixa que ninguém chegue perto de você, você quer dizer que ama? Não. Você pode dizer qualquer... Para mim, não. Você pode dizer qualquer coisa. O seu gesto de não permitir a aproximação é um gesto de falta de amor. Eu não estou dizendo que é eterno, é temporário, porque eu não sei, mas que é. Senão você vai dizer que você quer amar,
não andar perto do seu cônjuge e dizer, não, mas eu amo profundamente. Não dá, velho. Tá? 1 Pedro 1. Desculpa. 1 Timóteo, né, eu falei, né? 5, ora, o intuito da presente admoestação visa o amor de coração puro, porque tem amor de coração não puro, óbvio, né? De consciência boa e de fé sem hipocrisia. Isso. Amor puro e fé sem hipocrisia. Tem que existir entre nós esse tipo de fé. Uma fé sem hipocrisia que só pode existir dentro de um coração que está sendo purificado. Pela vossa obediência à verdade, vão purificar a vossa alma. Todos nós temos a nossa alma suja. Então, como é que a gente vai purificando? Obedecendo. Então, se você não permite, faça um teste bem simples que eu disse ao conselho lá. Um bom jeito para a gente, uma das formas, tem muitas, né, mas da gente tentar liderar a igreja. Abra sua casa um sábado por mês para poder alguém almoçar junto com você. Um sábado por mês. Veja que não muda nada na sua agenda, nada no seu horário. Você vai ter que comer no sábado, a não ser que você faça jejum no sábado. Então, eu digo, um domingo por mês. Se você faz jejum no domingo, então uma sexta por mês. Qualquer dia que você for almoçar, irmão, larga a mão de moagem. Permita alguém chegar perto de você. Não dá para amar longe. Permita que alguém veja. Por que eu estou chamando para perto? Não é para dar comida. Eu fiz um galinha assada, eu sei que você gosta de galinha. Não tem nada a ver com isso, irmão. Tem a ver com a pessoa perceber como você reage diante dos problemas da vida. Isso é hospitalidade. Perceber quem nós somos diante dos problemas da vida. Esse é o pepino. Por quê? Porque a gente não quer que as pessoas vejam como nós somos diante dos problemas da vida. Logo, quando a gente tem muito problema, o que a gente faz em relação à igreja? Para de vir na igreja. Aí, quando eu estou melhor, aí eu venho na igreja. É isso que as pessoas fazem. Por quê? Como é que eu vou na igreja desse jeito? É uma boa pergunta. E eu te pergunto, como é que eu prego desse jeito? Eu falo que o pastor, Daniel sabe disso, eu falo que o pastor tem o mesmo direito de, em alguns casos, cair como a igreja cai. Ele só não tem o mesmo tempo que a igreja tem. Porque se ele caiu na segunda, ele tem que levantar na segunda noite, no máximo terça de manhã, porque ele ainda tem que preparar o sermão e ensinar na igreja, não é só ir na igreja. E aí o membro da igreja, o que ele faz? Ele fica 3 domingos sem vir. Aí quando ele resolve, ele volta. Então, quem aqui anda perto de você constantemente? Porque você não vai ter como escolher o mundo perfeito de Bob para que sempre quando alguém for na sua casa é um verdadeiro mundo Nárnia, que está tudo certinho funcionando. Não funciona assim. Tem gente que... E aí, quando você chama alguém para almoçar na sua casa, você brigou com sua mulher naquele dia? E aí, como é que faz? Mano, ou não é uma real? Você chegou lá, deu um treveiro lá e brigou com o filho. Aí alguém está chegando, caraca, mano, o que você faz? Cara, chama de irmão, ó, você está vindo aqui, putz, acabei de ter um problema. É isso? Não precisa esconder. Você precisa mostrar como é que você reage, como é que biblicamente a Bíblia diz e como é que você pede ajuda para o irmão para ajudar a biblicamente reagir, como é que você deve reagir naquela situação. É assim que funciona. A diferença, então, para o membro é que ele tem tempo que ele quiser. Ele acha. Mas o verdadeiro líder, não. Caiu? Levante, acerte para ontem e continue. Fala. Pode falar. Pastor, eu entendi quando ocorre um conflito dentro da igreja, tipo assim, como o senhor acabou de citar, um irmãozinho que chega no meio de uma situação familiar. Mas em uma situação quando você está lidando com uma pessoa que ela não é cristã, né? Um exemplo, você acabou tendo um problema, vamos dar um exemplo na casa, tem um problema familiar. Então, eu acredito que aí já foge um pouco disso, né? Porque o outro, muitas vezes, ele quer utilizar... Ele quer saber dos seus problemas, não como testemunho do que você conquistou, tipo, olha, soube lidar diante da dificuldade. Não, ele olha aquilo, ele só quer ver a dificuldade para te apontar. Então, eu estou correto em dizer que, quando você está lidando com pessoas que não professam da fé que você... Não expor isso tão claramente como nesse exemplo que o senhor citou? Ok. Uma boa pergunta. Se eu entendi direito,
A pergunta é, se eu me expor isso para quem não professa a mesma fé, não vai ser inútil, a não ser levantar armas contra a acusação? Certo? Não, em tese, no meu entendimento, não. Por quê? Porque você vai levantar uma fragilidade sua, como de qualquer um, mas você vai dizer como é que você venceu a fragilidade. O fim da história não está na fragilidade. O fim da história quer dizer, caraca, velho, eu passei por esse problema ali. Mano, não estava com vontade de olhar na cara da minha mulher, hein? Meu filho lá, tive vontade de esganar. Que isso, irmão? Você não vai na igreja? É, mas tive vontade de esganar o cara. Mas isso não está errado? Tá, tá errado, eu não devia ter. E, velho, o que aconteceu, mano? Ixi, você não tem noção. Aí eu pedi para alguém lá me ajudar a orar comigo, e aí eu parei de ter essa vontade de esganar, Deus tirou de mim, aí eu fui lá e resolvi assim. Você tem que mostrar a reação. Isso são excelentes oportunidades de testemunho. É justamente o contrário. Quando a gente tenta fantasiar e mostrar o mundo perfeito de Bob, aí a gente fica forçando as variáveis. Quando as variáveis se apresentam, elas são o que são. E nós somos o que somos. E aí Pedro diz, como é que a gente vai melhorar? Pela vossa obediência à verdade, vão purificar a vossa alma, obedecendo. Então, por que eu me tornei uma pessoa melhor? Irmão, por que cada dia? Porque eu passei por aquele problema. Cara, eu até passei outras vezes outro, mas eu estou aprendendo, eu estou agindo diferente. Meu filho está fazendo assim, eu já estou pensando assado. Eu estou pensando antes, eu estou pedindo ajuda. Olha, as reações minhas estão sendo diferentes, porque Deus está me ajudando nas minhas reações, eu estou conseguindo cada vez melhor. Então, vem comigo. Não é porque você vai conseguir o que eu estou fazendo, é porque Deus vai te ajudar, porque Ele mesmo tem me ajudado. Nossa, excelente oportunidade para a gente mostrar quem éramos, quem somos e quem estamos nos tornando. É uma excelente oportunidade. Fala aí. Eu busco viver A pergunta é boa, tá? É porque eu busco viver bastante isso. No ambiente de trabalho, eu penso... Romanos 12, 10. Abra lá enquanto ele vai falando. Eu Romanos penso 12. que a minha vida, por ser um testemunho da palavra, então, às vezes, entro, sim, em problemas com a família, entro, sim, em problemas dentro do ambiente de trabalho, e muitas vezes, numa conversa com os soldados, até com pessoas subordinadas, eu pontuo exatamente isso, mas eu sempre falo, quando eu estou errado, um exemplo, então, quando eu estou... eu tento dar exemplo daquilo. Então, exemplo, você dá um exemplo, problema familiar. Então, às vezes, numa conversa com o soldado cita alguma coisa, eu pontuo, falo, não, soldado, isso aí é real na minha vida, tal. Eu pontuei, falo, pô, mas você não é evangélico? Onde que eu quero chegar nessa fala? É porque eu percebo, inclusive dentro do ambiente militar, que as pessoas reservadas, que na verdade elas se escondem, elas têm mais voz, elas têm mais respeito. Porque no campo de evangelismo que eu oferto lá dentro do trabalho, eu percebo que isso não clareia para ele, para aquela pessoa que está conhecendo o evangelho. Mas o que clareia para ele é o outro que é reservado, que é omisso, entendeu? Eu não sei se eu entendi a sua colocação, mas acho que está dizendo que quem é reservado dá mais contribuição de quem se expõe. Tudo é com limite, tá? A reserva é com limite e a exposição também. Entendeu? Desde que a gente mostra a exposição para mostrar o quadro completo, olha, eu reagi assim, mas biblicamente era assado, eu estou pedindo ajuda e agora estou conseguindo reagir de maneira adequada, beleza. E a reserva, obviamente, é uma reserva limitada. Nenhum de nós tem autoridade para ser absolutamente ou hermeticamente fechado espiritualmente. Nós não temos. Exatamente, isso, exatamente. Isso. Por isso que, quando alguma coisa acontece, o que você faz? Você diz assim, olha, irmãos, biblicamente é assim. Ah, mas você faz isso? Ah, eu não fazia, mas agora eu faço. Eu não fazia, consegui espaço para fazer. Enfim, né? Mas você dizia que, biblicamente, qual é o caminho diante daquela circunstância. Não é simplesmente para falar da sua vida pessoal, tá? Até porque provérbio é um ditado que eu levo, né, na psicologia, que o insensato ele quer apenas externar o seu interior. É interessante. Então, tem gente que gosta só de falar de si. Ele não está falando para resolver, ele está falando para falar. Só isso. Não, Deus não chamou ele. Deus fala para a gente resolver. Por isso, o quadro final não tem que terminar em você, tem que terminar em Deus. Esse é o ponto. Tá? Obrigado. Romanos 12, 10. Diz assim, ó, eu vou terminar nele aqui, né? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferir em honra uns aos outros é a palavra honrar, é respeitar. Eu vou dar uma definição, porque eu fiquei com aquele negócio na cabeça de o que é respeito, né? Que você me perguntou, Fernando. Respeitar é você aceitar o limite da esfera de atuação do outro.
acho que é uma boa definição. Respeitar o limite da esfera de atuação do outro. Então, quando você vê... eu nem estou falando de A ou B ou C, né? Mas, assim, quando, às vezes, acontece num macro percepção da sociedade, um problema entre os poderes. E a galera diz assim, mas isso aqui é de... O deputado até fala assim, isso aqui está no regimento da casa. E é de responsabilidade exclusiva dos deputados. Não se meta, porque isso aqui é dos deputados. Respeite. Entendeu? É você ir até um ponto onde você diz, daqui eu não posso passar mais. Paulo diz assim, né, respeitando o limite da esfera de atuação de Deus. É bonito. Você tem que saber até onde você vai e até onde você não pode ir mais. Então, veja que mesmo a exposição, ela tem que levar em consideração o respeito. Vá até um ponto e segura. A gente fala isso com os filhos, né? O filho vai falando, pai, assim, essa... de repente ele toca no assunto, você diz, filho, você já está ultrapassando já o limite. Até aqui, tudo bem, aqui já não entra mais, que já não é terreno seu. Simples assim. Então, entre nós, como tudo é limitado, né? Entre os crentes, de uma maneira geral, tem que ter esse respeito do limite da atuação do outro. Então, honrar a si mesmo é isso. No amor, eu vou dar uma outra tradução, tá? No amor fraternal, afetuosamente gentis uns com os outros. No amor fraternal, amar cordialmente, amar afetuosamente, amar gentilmente. Isso diz respeito, obviamente, a expressões. Expressões verbais, expressões faciais. E aí, bom dia, bom dia. Ixi, que isso, já tomei coisa e nem falei nada ainda. Não é assim? Às vezes em casa, né? E o fulano acordou com a macaca, né? Que a gente fala assim. Então, faz isso na sua vida diária para você ver. Nem quem é, como é que fala? Tiver concursado, vai ter paz. Ixi, aqui ele vai ter uma dificuldade. Se ele for assim, ele vai ter uma dificuldade também o dia inteiro. Aí precisa ser molenga? Não precisa ser gentil, afetuoso, só isso. Especialmente entre os crentes, preferindo-vos em honra uns com os outros. Amai-vos afetuosamente, gentilmente. Isso tem que aparecer nas expressões. Expressões de rosto, de corpo, de fala. Vai corrigir alguém sisudo, vai, sei lá, né? Vai tentar fazer assim com a sua mulher. Sisudo, dando coisa. Não. Tem que, significa que tem que ter sempre sorriso no dente? Tem que ser afetuoso, gentil. Alguém precisa sentar e dizer, viu, vamos conversar. Gentilmente. Simples assim. E nas palavras, a gentileza precisa aparecer. Vamos conversar? Vamos. Gentilmente, sua anta, seu miserável. E aí a pessoa, já vi isso várias vezes. E aí a pessoa diz, não, mas a gente tem que amar, pastor. Estou só vendo. A pessoa mantém os outros afastados, não deixa ninguém chegar perto, não tem a capacidade de ser hospitaleiro, não se manifesta de maneira gentil. Mano, Romanos aqui, só abacaxi nessa época aqui, irmãos. Como é que se expressa gentilmente nessa época de hostilidade? Boa pergunta. Somente andando com Deus. Fora disso é impossível. Então, o contrário da fama e honra são distintos. Obviamente, acho que dá para perceber pelas palavras, né? Fama, respeito a si próprio. Caraca, tem jeito que mata e morre por um respeito próprio. Honra diz respeito a respeitar o outro. Honrar uns aos outros diz respeito a eu me preocupar em respeitar mais o outro do que a mim mesmo. Eu vou conversar com Danilo. A minha preocupação maior em respeitá-lo, mais do que eu vou me respeitar, ou alguém vai me respeitar, eu fazer isso com ele, com qualquer um. Então é engraçado que isso aqui e hostilidade não combina. Isso aqui e afastamento não combina. Preferindo-vos em honra, como diz, buscar a própria honra não é honra, não combina. Então, quem são as pessoas prontas para liderarem?
são aquelas que estão prontas para se abrirem, se exporem, conviverem perto, deixar a gente chegar perto, e que em todas as dificuldades da vida se manifestam gentilmente, se manifestam cordialmente. E quando isso não acontece, buscam no Espírito e não nelas mesmas a capacidade para fazer aquilo que é próprio do Espírito e não nosso. Se a gente fizer assim, aí a gente consegue. Então, quando não conseguir, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Não deu certo, respira fundo, muda e continua fazendo. Então, se você não é alguém que é afeito a ter pessoas, veja que a responsabilidade de hospitalidade é da igreja. Então, escolher líderes hospitaleiros no meio de uma igreja hospitaleira. Então, não é que a igreja não está isenta dessa responsabilidade, não, entendeu? Então, se na sua igreja... desculpa. Na sua casa, eu pensei, né? Se na sua casa não é um lugar de trânsito, tem até hospital, como é que fala aí que vocês passam aí no exército, hotel de trânsito, não tem assim negócio? Então, se sua casa não é um lugar de trânsito, onde as pessoas passam lá e veem você, como você faz, e quando não fizer, você fala, mas eu estou obedecendo a verdade, eu estou aprendendo. Por isso eu dou alguns exemplos para você, já dei de coisas que eu fazia, e como eu me irava, eu sou uma moça hoje. Quase que Cinderela. Assim. Do jeito que eu reagia, muito diferente. Muito diferente. Fala aí. Uhum. Casa do? Cantador. Casa do Cantador, em Ceilândia. A única obra de Oscar Niemeyer fora do plano piloto. Olha só. É uma casa de passagem para quem? Para artistas. Eija, hospedagem de artistas. Que legal, não sabia, não. Casa do Cantador em Ceilândia. Legal, legal. Que é a nossa casa... desculpa. Não, só para dizer que, muitas vezes, é para esboçar a nossa dificuldade de ser quem Jesus espera que sejamos, hospitaleiros. E que nos dá condições como? Através do seu Espírito Santo. Esse é o ponto. Andar como ele andou, amar como ele amou. Por isso, não é só uma regra moral. É um fundamento porque ele nos dá o Espírito Santo, porque a gente não vai ter condição de fazer isso sozinho. E aí, do mesmo jeito que ele no deserto andou com o Espírito, ele diz, faça a mesma coisa. Então, não apagueis o Espírito, não entristeceis o Espírito, enchei-vos do Espírito. Tenho a relação com o Espírito Santo que eu tive quando eu estava aí. E aí o Espírito vai ajudar vocês como ele me ajudou, porque isso é eminentemente espiritual. Então, nós precisamos, se a sua casa não é uma casa hospitaleira, sendo você liderança da igreja ou não, você precisa pensar nisso, porque senão você atrapalha a igreja. Se a sua casa se você não permitir ninguém chegar perto de você, você atrapalha a igreja. Se você não permitir que ninguém chegue para perceber uma exposição sua, você atrapalha a igreja. Se você for líder assim, você vai atrapalhar 2 vezes mais. O que a gente precisa ser? Cheio do Espírito. No meio do sofrimento, fechamento. Cheio do Espírito Santo, abertura. Abra-se aquilo que Deus quer fazer na sua vida através de outras pessoas. E aí a gente percebe alguém cheio do Espírito dizendo assim, fulano, vamos conversar? Vamos. Fulano, vamos falar sobre o assunto? Vamos. Tá bom. Por quê? Porque o ouvido atento para a repreensão salutar tem no meio dos sábios a sua morada. Ninguém está querendo fuxicar na vida de ninguém. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, corrijam, ortopetizai-o, né, com espírito e brandura. Vamos conversar? O cara é brando, bora. Fulano, posso escavar aqui? Pode. Fala aí, o que você quer falar de seguir?
Posso perguntar desse aqui? Todo mundo quer fazer em relação ao pastor? Ninguém quer fazer em relação a si. Ah, mas eu não sou líder. Não importa. Isso é uma característica da igreja. Se você quer ser líder, mais ainda. Então, você quer um bom líder na igreja? Veja quem que permite a aproximação e veja quem permite que alguém chegue perto. Se isso não existe, não presta para ser liderança da igreja. Vai ser um prejuízo enorme. E se entrar, já vou te avisar, vai ser um prejuízo enorme para a igreja. Simples assim. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que no trato uns com os outros apareça o Teu Espírito. Que quando nós não reagirmos de maneira adequada, que o Senhor nos purifique pela obediência na verdade. Que nos faça cada vez mais semelhantes a Cristo, afeitos às coisas celestiais, próximos de Ti, onde o Senhor permite que cheguemos perto de Ti, mais ainda o Senhor chega perto de nós. Não tem vergonha de ser chamado nosso irmão. Ó Deus da graça, para que a relação da igreja seja de relações funcionais diferentes, mas de irmão com irmão, onde haja amor fraterno, onde haja amor gentil, onde haja cordialidade, onde apareça nas falas e nas expressões faciais essa gentileza, essa cordialidade, onde temos mais preocupação com o respeito do outro do que o próprio respeito. Temos mais preocupação no trato com o outro do que no nosso próprio trato. Temos mais preocupação com a honra do outro do que a nossa própria honra. Nos dá graça para preferirmos em honra uns aos outros. E assim, no meio de pessoas que se permitem chegar perto do jeito que o Senhor nos permite chegar perto de Ti. No meio de pessoas que permitem exposição do jeito que o Senhor permite a exposição de Ti, sendo claro, a verdade é que é este fundamento. Dá graça para que nós tenhamos uma igreja hospitaleira, que sabe que precisamos, ó Deus, estar perto uns dos outros, permitindo essa aproximação e essa conversa, inclusive, às vezes, conversas extremamente pessoais. Que isso seja, entre nós, fruto do Teu Espírito, porque isso não é natural em nós. A natureza em nós é de fechamento, de isolamento, de proibição, de não querer conversar sobre determinados assuntos. Senhor, na Tua presença isso não existe. Mas se existe entre nós, que o Senhor tenha misericórdia. O Espírito Santo de Deus nos encha do Senhor, para que possamos produzir aquilo que no Senhor é claro, para que se torne claro em nós. E tenhamos uma igreja verdadeiramente espiritual, verdadeiramente hospitaleira. Não só dos seus líderes, mas de todos nós, vivendo este amor, um amor celestial, um amor fraternal. Muito obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda em cada momento, em cada tentativa e em cada demonstração de sermos cheios para que essas coisas apareçam naturalmente na nossa vida. É a nossa oração em clamor agradecidos em nome de Jesus. Amém.